O Xiaomi Mi A3 é a nova versão dos aparelhos com Android One criados pela Xiaomi, uma proposta de Android puro em aparelhos de marca. Vamos ver se vai valer a pena você investir o seu dinheiro neste aparelho aqui. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar principalmente da minha experiência de uso com esse Xiaomi Mi A3, falando bem pouquinho sobre as especificações dele, mas tem algumas coisas sobre as especificações que não tem como eu deixar de comentar. Ele é um aparelho com processador Qualcomm Snapdragon 665 Creo 260 com 4 núcleos rodando a 2 GHz e outros 4 núcleos rodando a 1.8 GHz. A GPU é uma Adreno 610 e eu garanto para vocês, ele não vai fazer feio para rodar os jogos mais pesados que existem ali na Play Store. Eu consegui rodar Modern Combat 5, consegui rodar Call of Duty Mobile, todos sem problema nenhum. Eu gosto de jogos de FPS e daí, infelizmente, se eu estou falando da minha experiência, não tem como eu falar de outros jogos que eu não utilizo. Ele possui 4 GB de memória RAM, esse modelo aqui tem 64 GB de memória interna que pode ser expansível por meio de um cartão microSD. Só que daí tem um problema. O cartão microSD, você vai precisar sacrificar um dos compartimentos para o SIM card. Então, ou você utiliza 2 SIM cards, ou você utiliza um SIM card e o cartão de memória. Sabemos de aparelhos muito mais simples do que o Xiaomi Mi A3 que permitem utilizar 2 chips e também o cartão microSD. Então, nesse ponto, o Xiaomi pisou na bola. Poderia ter colocado a opção de ter os 2 SIM cards mais o cartão de memória. Ele apresenta dimensões de 15,3 cm de comprimento, 7,18 cm de largura, 0,85 cm de espessura e os valores foram arredondados, obviamente, porque eram valores muito quebrados. E a massa dele, ou como todo mundo incorretamente chama de peso, ele é de 173,8 gramas. Ele não é muito pesado não. Inclusive, o tamanho dele é ideal para ser utilizado com uma mão só. O meu dedo chega até o outro lado da tela aqui. Além de ficar muito fácil eu chegar aqui no leitor de impressão digital, né? Então, para mim, esse daqui é uma tela, é um aparelho com o tamanho ideal, embora eu prefira tamanhos de tela maiores, exatamente porque eu tenho muita dificuldade de enxergar, né? Eu tenho miopia com astigmatismo e daí não ajuda muito. Essa tela possui proteção Corning Gorilla Glass 5 e, na minha opinião, tecnicamente ela sofreu uma involução. Ela passou de uma resolução Full HD ali no Xiaomi Mi A2 para uma resolução apenas HD de 1560 por 720 pixels, mas de verdade você não vai perceber a diferença. Eu já fiz algumas experiências em que eu mudei a resolução da tela para algumas pessoas e elas simplesmente não viram a diferença de uma Full HD para uma HD para uma Quad HD, como é o caso do meu Note 9. Então, de verdade, a não ser que você se preocupe muito com especificações, aproveita a tela do seu aparelho porque ela é linda, ela é excelente. É uma tela de 6.01 polegadas e tem tecnologia AMOLED, ou seja, os pixels pretos eles não acendem. Dessa forma, há uma economia de energia por parte do aparelho. Além, é claro, de termos cores muito mais vivas, muito mais brilhantes. Sob a luz do sol, ela é uma tela brilhante o suficiente para conseguirmos enxergar as informações aqui presentes, exatamente por ser uma tela AMOLED. É aqui na tela, inclusive, que encontramos aqui o leitor de impressões digitais, que é relativamente rápido, quando você consegue acertar certinho a posição do dedo cadastrado aqui. Às vezes é difícil de fazer isso com uma única mão e passa a ser necessário utilizar a mão oposta, como é o meu caso. Quase sempre eu erro ao utilizar o polegar aqui e acerto quando utilizo o dedo da mão livre. Mas nada que incomode, nada que seja complicado. É claro, eu estou utilizando ele há pouco tempo. Aqueles de vocês que utilizam ele há mais tempo, com certeza já fazem isso automaticamente, sem problema nenhum, com uma única mão. Algumas vezes dá certo, como é o caso aqui.
Esse aparelho ele é equipado com acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, bússola, Bluetooth 5.0 de baixo consumo de energia, Wi-Fi ABGN-AC e GPS com suporte a GPS, GLONASS e Beidou. Ele já vem de fábrica com Android 9.0 Pie. Provavelmente em breve ele já receba atualização para o Android 10, né, que agora não vai mais receber nome de doce nenhum. Seu sistema operacional ele é sem firulas, sem muita coisa idiota ou inútil instalada. Basicamente tem aqui os aplicativos do Google e você tem a opção, no momento de fazer a configuração inicial do seu aparelho, de fazer a instalação do Mi Community ou não. Fica a seu critério fazer isso. De qualquer forma, neste aparelho, por ser um aparelho da Xiaomi, você ainda pode colocar aqui a sua conta da Xiaomi e utilizar os serviços dela, inclusive o de rastreamento e de bloqueio do aparelho, coisa que você pode fazer também via conta Google. Os aplicativos que aqui estão, se você não os utiliza, eles não vão te incomodar. Alguns deles é possível inclusive desinstalar, como é o caso aqui do Google Play Livros, como é o caso aqui do Google Play Music. E é tudo muito rápido de ser feito. Dessa forma, você vai ter aqui basicamente só o que você realmente vai precisar, somente aquilo que vai ser útil. Algumas coisas que não são úteis, basta que você desative. O aparelho ele é muito bonito, muito bem construído. Quem olha para ele não diz que é um aparelho intermediário. Ele tem todas as características de um aparelho premium, mas infelizmente ele é um ímã de impressão digital, apesar de muito bonito. Esse aqui é um kind of grey, né? Ele é um cinza meio metálico. Ele é muito bonito. Ele já vem na caixa com uma case para protegê-lo, uma case fumê, né? Ele não vem com película protetora. No caso deste aparelho aqui, quando eu colocar ele à venda, eu vou enviar junto uma película de vidro, que a pessoa pode ou não escolher entre eu aplicá-la ou não, fica a critério dela, né? Às vezes ela quer ter toda a experiência de abrir o aparelho, eu vou colocar a película original aqui de novo, tudo bonitinho. E podemos encontrar aqui na carcaça dele algumas coisas muito, mas muito legais que eu queria muito que os meus aparelhos principais tivessem, e uma delas é isso daqui, ó. Isso daqui é um sensor infravermelho. Eu posso ligar e desligar minha TV com ele, e eu tenho feito isso, inclusive aqui nos meus testes. Outra coisa que eu queria que ainda tivesse, o conector para o fone de ouvido. Ele ainda tem aqui o conector P2. Porque para aqueles de vocês que jogam FPS, vocês sabem muito bem que a gente tem que ouvir os passos do adversário, né? E daí os fones Bluetooth eles podem interferir com o Wi-Fi. Então, um fone que dê para a gente conectar aqui ia ser perfeito. Uma entrada P2 no meu Note 10 Plus ia ser ótimo. Nós temos aqui um microfone. Vamos ter aqui a entrada micro USB tipo C e aqui as caixas de som. Aqui na parte de trás, nós vamos ter 3 câmeras e mais aqui o flash. Aqui são 3 lentes, sendo uma delas de 48 megapixels, abertura f1.8 PDAF. Ela é uma wide, uma câmera wide angle. A segunda câmera é uma câmera ultra wide, com 8 megapixels, abertura de 2.2, e a última, que é uma câmera apenas para detectar profundidade, é uma câmera de 2 megapixels com abertura de f2.4. As fotos na resolução máxima perdem os efeitos inteligentes, mas de verdade não faço questão de ter eles não, prefiro ter fotos mais naturais. E bem da verdade, elas não oferecem muita vantagem frente ao modo Quad Pixel, que tira fotos em 12 megapixels, unindo 4 pixels em 1. Em outras palavras, para fins de entendimento, a foto fica muito melhor. Ele possui HDR e permite gravações de vídeo a 2160p 30 fps, 1080p 3060 e 120 fps, e ainda permite gravações em 4K 30 fps, o que é muito legal. Com HDR habilitado, o Mi A3 tem performance similar ao Redmi Note 7, pois temos o mesmo sensor com processador quase igual. A câmera frontal, por outro lado, ela
tem 32 megapixels e abertura de 2.0. O HDR não é o melhor e deixa esse rosto um pouco mais corado e o modo noturno não funciona nessa câmera aqui. Entretanto, ela manda muito bem no que se refere ao modo retrato. Permite gravações de vídeo a 1080p a 30 fps. E a gente consegue ver ali, ó, piscando um sensorzinho, né, que eu de verdade não sei se ele é um sensor de proximidade, provavelmente sim. Veja aí as imagens que eu fiz com este aparelho aqui, tirando algumas fotos, fazendo alguns vídeos, testando o microfone dele contra e a favor do vento e também o teste de foco, para ver se o foco dele é rápido o suficiente. Na minha opinião, o foco dele é muito rápido, embora ele se perca um pouquinho de vez em quando. Teste do microfone do vídeo. Teste do microfone do Xiaomi Mi A3. A favor do vento. E agora contra o vento.
Para manter tudo isso daqui funcionando, ele vem com uma bateria de 4.030 mAh, que durou no meu estilo de uso, com o uso de redes sociais, mensageiros eletrônicos, fotografias, podcasts, vídeos, jogatinas, porque ninguém é de ferro, mais ou menos umas 24 horas. Mas o meu estilo de uso, ele não é muito normal, é um estilo mais hardcore. Com ele eu peguei um pouquinho mais leve, porque tem algumas coisas que são exclusivas da Samsung que não tem como usar aqui. Então ele meio que não foi forçado ao extremo como eu faço com os meus aparelhos da Samsung. Porém, ainda assim, uma forma de uso muito diferente do uso horário normal. E provavelmente, se você não é um usuário maluco que nem eu, esse aparelho aqui, ele vai te aguentar aí com uma bateria durando 1 dia e meio até 2, de repente 2 dias e meio, vai saber. Porque eu coloco ele para carregar quando ele chega a 100%, tirando ele da tomada lá no finalzinho da noite, antes de dormir. Quando eu acordo, ele... Quando gastou 1 a 2% de bateria apenas. Só para você ter uma ideia, meu Note 10 Plus, quando eu tiro ele da bateria à noite antes de dormir, quando eu acordo, ele tem lá o seu gasto de 5 a 6% de bateria. Então, ele é um aparelho bastante econômico, compacto, fácil de carregar em qualquer lugar, bonito, bastante elegante. Na minha opinião, ele é um aparelho que vale a pena. Para mim, ele é um dos melhores custo-benefícios atualmente. Talvez um Redmi Note 7, se você encontrar por um preço menor ou parecido com o dele, vale a pena também. Mas você tem aqui a vantagem do Android One do Google, portanto o Android puro vai ser atualizado mais rápido, vai ser atualizado por mais tempo, então eu acho que o seu dinheirinho nesse aparelho aqui vai ser bem investido. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, compartilhe ele, pode ajudar outras pessoas a fazer uma boa escolha ou não. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e até o nosso próximo vídeo.